São as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, ao grupo que ele escolheu para transformar esse mundo pelo poder da palavra. Agora, por favor, eu queria te fazer uma pergunta provocante. E eu sugiro cuidado com a gente. O que você acha do grupo que Jesus escolheu? Bom demais? Eu pedi para ter cuidado com a resposta. O que a senhora acha do grupo que Jesus escolheu? Mas se você diga qualquer coisa, eu respondo para você. Ridículos! Eu vou te dar uma receita, anota aí. Quando você se sentir mal, sabe que você acorda assim meio melancólico, meio deprê? Eu vou dar a receita para você melhorar. Anota aí. Número 1, pegue a sua Bíblia. Número 2, estude sistematicamente sobre a vida dos apóstolos. E aí você vai começar naturalmente a se sentir bem. Você vai dizer, rapaz, tem jeito aí. Ridículos! Eu não tenho tempo aqui para falar mal de todos eles. Mas vejam que coisa fenomenal. João, o discípulo do amor. Segundo a tradição, ele morre idoso, pastor. A tradição. Ele morre idoso. Não conseguia nem andar mais. Os irmãos o levavam para o culto. Congregou por último na igreja de Éfeso. E algumas vezes ele tomava a palavra, ele dizia: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Isso é tradição de Deus. Agora, quem vê nem pensa. Esse João, junto com seu irmão Tiago, um dia aproveitou que os discípulos se apartaram de Jesus e chamaram o mestre. Vocês vão ficar assustados. Esse Joãozinho diz assim: mestre, eu e Tiaguinho gostaríamos de te fazer uma petição especial. Jesus sabe que ela vem bomba, mas como o objetivo é nos ensinar, ele diz: pere, fala. Ele diz assim: será que tem jeito de na sua glória vindoura? Aqui a gente tem que pausar. Ele não está pedindo para ser ministro do Brasil. Ele não estava pedindo para assumir um ministério no Brasil. Ele não estava pedindo para ser prefeito de uma cidade. Ele quer sentar ao lado de Jesus no seu trono, na glória celestial. Ambição. Esse é João. Veja o que Jesus fez. Jesus escolheu um cara chamado Simão o Zelote. Não é Pedro, Simão o Zelote. E quem eram os zelotes? Os zelotes também eram conhecidos como homens da adaga. E por que eles tinham esse nome? Porque nesse período a Palestina estava subjugada pelo Império Romano e haviam grupos extremistas, radicais dos judeus que matavam soldados romanos na surdina. Simão o Zelote é o mesmo que Simão o assassino, Simão o nacionalista radical, Simão, na perspectiva de Roma, o terrorista. Aí Jesus pega e diz: não, eu quero ser. Agora, o pior é agora. Depois de escolher Simão o Zelote, o homem da faca, Jesus escolhe Mateus, o publicano. Entenderam? Por que os publicanos eram tão odiados? Eu não sei se você sabe, mas os rabinos judaicos ensinavam que para um publicano não havia perdão. Você não podia orar para um publicano. Amaldiçoados. E por que os publicanos eram tão odiados? Porque eles eram judeus que trabalhavam para Roma, coletando impostos do seu povo, eram traidores da pátria. Aí Jesus pega esse Mateus e diz assim: eu quero você. Ele coloca um zelote e um publicano no mesmo grupo. Ô gente, entendeu? Imagina o Mateus perguntando para o Simão Zelote: o que você fazia antes de vir para cá? Ele dizia: eu matava gente que gosta de Roma. E você? Nada, eu estava desempregado. Olha para cá. Esses discípulos se mostraram um fracasso total. Estou caminhando para o fim.
Gente, foi uma vergonha. Se a gente pegar só a etapa final do ministério de Jesus, é suficiente para ver que foi uma vergonha total. Considere que o mais habilitado e o mais capaz deles, usando critérios intelectuais e sociais, o mais capaz dos discípulos vendeu seu mestre por 30 moedas de prata, que segundo a lei era o preço de um escravo em liquidação. Eu cito de novo, o melhor deles. Se Jesus tivesse assessorado por uma junta de especialistas, aquele pessoal de RH, que avalia o perfil dos candidatos, irmão Pedro não passava nem na porta do sonho. O único que seria aprovado seria Judas Iscariotes. O melhor o vendeu. Jesus levou os 3 mais íntimos para o Getsemane e na hora de orar, dormiram. E Pedro, no final da oração, quer resolver um problema espiritual na força da espada. Ele está desentornado, porque na hora de orar dormia. Por isso está usando armas carnais para vencer uma batalha que é espiritual. E depois ele passa a seguir Jesus de longe. Um fracasso total. Irmãos, por favor, será que você entende que Jesus escolheu essa gente e treinou essa gente durante 2 anos e meio para que eles espalhassem a mensagem, para que a mensagem chegasse até os confins da terra? Eles foram treinados pelo próprio Jesus. Hoje nós estamos vendo a era dos coaches. Imagine você ter uma imersão, é uma palavra que eu gosto de usar. Imagine você ter uma imersão, um intensivo de 2 anos e meio com o próprio Jesus e no final parece que você não aprendeu absolutamente nada. Veja que absurdo. Quando Jesus entra na sala da última reunião, você sabe qual é o papo entre eles? Hein, gente? O papo entre eles é quem é o maior. Quem manda aqui? É o bichão aqui. Irmãos, é um absurdo. É os 45 do segundo tempo. A expiação. O cume da obra de Cristo já vai acontecer. Um fiasco total. Se fosse eu mandava todo mundo embora daquela reunião. Lá. Quer dizer, o próprio Jesus ensinou durante 2 anos de irmãos a coisa mais horrível que tem. Eu prego desde os 9 anos de idade. A pior coisa que tem é você pregar e não ser escutado, não lhe dar atenção. As pessoas escutam e saem do outro lado. 2 anos e meio, vocês não entenderam nada. Se você mandar todo mundo embora. Mas quando Jesus ressuscita, ele faz de uma das Marias uma mensageira. Ele manda um anjo diz a ela: o mestre marcou uma reunião com todos vocês na praia do Mar da Galileia. A senhora fica chocada? Bem, gente, se fosse eu, era a carta do desemprego. Ó, eu estou decepcionado. Pedro, você é uma vergonha. Eu estou falando viu? É sério mesmo. Pedro, você é uma vergonha. Ia ser uma observação pejorativa para cá, mas não. O recado do mestre é: vai ter reunião na praia do Mar da Galileia. O que isso significa? A história não acabou. Você já imaginou a alegria do diabo quando viu esse grupinho patético? Imagina a alegria do diabo. A responsabilidade deles é espalhar a mensagem, mas o melhor traiu. O líder substituto negou. Um fiasco total. Satanás deve ter pensado: daqui 100 anos ninguém saberá sobre a cruz de Cristo. A mensagem do Evangelho morrerá com esses patéticos. Mas Jesus não se engana. Eu vou dizer de novo: Jesus não se engana. A prova de Satanás que está errado é essa aqui. Tem uma igreja em Rondon esta noite. Como eu queria que você tivesse ligado. Jesus não errou. Existem pastores aqui esta noite, pregadores aqui esta noite, uma igreja aqui esta noite, o que significa que a mensagem chegou até nós.
Os anjos quiseram anunciar. A Escritura chama de o anelo dos anjos. Pastor, com todo respeito, tem hora que eu penso naquele anjo que foi falar para Cornélio. Porque Cornélio não era crente em Deus, não conhecia o Evangelho, não conhecia a mensagem da cruz, não conhecia o nome de Jesus, era um piedoso, abismado, jejuado, enfim. Eu fico imaginando aquele anjo que apareceu para Cornélio. Que vontade! Deu água na boca daquele anjo. Se eu pudesse, Cornélio, se eu pudesse, eu ia te contar uma novidade. A novidade é que o Filho de Deus veio ao mundo, mas o anjo não pôde anunciar. O anúncio do anjo foi esse: existe um homem chamado Pedro. Ele tem a mensagem, você quer ouvir. O que significa? Que os anjos quiseram anunciar, mas não puderam. Olha para cá. Jesus reúne os seus discípulos uma última vez. Ele vai ser assunto aos céus. Há um fardo, há uma missão sobre eles. E ele então diz, se não me engano, no verso 4, capítulo 1, verso 4: e determinou-lhes. E determinou-lhes que subissem para Jerusalém. Gente, eu digo de novo, Lucas é um historiador de primeira grandeza, ele não gasta a palavra. A palavra é muito enfática. Determinou, não é sugestão. Quando você lê essa palavra determinou, você pensa no quê? É Jesus apertando a bochecha dele, era assim, meu lindo. Se você quiser, né? Por gentileza, por bondade, por graça, por benevolência, se você se sentir confortável, tem como você ir para Jerusalém? Não, aí é uma ordem. Jesus olha para Pedro, dizendo muito sério, ele diz assim: não há outra alternativa, vocês devem ir a Jerusalém, vocês devem receber o poder do Espírito Santo, não há outra esperança. Agora, por que Jesus é tão enfático? Primeiro, porque a missão é sublime. Gente,